Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, para mais um momento na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra nesta noite. Vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que passou, uma noite que chegou, por mais um Natal que comemoramos, relembramos a data ou o seu nascimento aqui nessa terra para nos salvar. Agora me ajude na transmissão da sua palavra, que o Senhor fale através de mim. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é Daniel rejeita o mundo. Então, Daniel, apenas um adolescente de mais ou menos 17 anos, é levado escravo para a Babilônia, para o centro da idolatria, né? Então, Daniel, bem jovem, não só ele, mas os seus amigos também, né? Foram levados para a Babilônia como escravos daquela nação, né? Então, Daniel, no centro daquela idolatria, lá ele teria que mostrar para as pessoas que lá moravam. Então, Daniel e seus amigos teriam que mostrar para aquelas pessoas que lá moravam quem realmente era o seu Deus, quem era o centro das suas vidas, quem realmente era quem guiava as suas vidas espirituais, a de Daniel e seus amigos. Havia chegado a hora de ser revelado a Babilônia, de ser revelado na Babilônia o verdadeiro Deus que Daniel servia. Então, Daniel, ainda um adolescente, né, foi levado escravo com todo o povo de Jerusalém, escravo para a Babilônia, e lá ele teria que provar, porque ele ia passar por alguns testes, por algumas provações, para ver se realmente ele era firme em Deus ou não. E esta prova todo filho de Deus passa, né? Então, Deus que Daniel servia, né? O verdadeiro Deus que Daniel servia. Ele tinha que provar no meio da idolatria, no meio da prostituição, no meio do povo ímpio, quem realmente era o Deus dele. Será o mundo e seus deuses? Ou se o Deus único, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Então chegou a hora da prova, né? Nós também, como cristãos que dizemos ser, está chegando a hora de cada um revelar ao mundo a sua verdadeira fé. Se no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou se no mundo, né? Se no Deus, homem, o Verbo encarnado, se em Jesus, seja bem-vinda, Elisângela, que o Senhor lhe abençoe, ou se no mundo e em tudo aquilo que ele oferece. Então, para nós também, assim como chegou para Daniel e seus amigos, a hora de provar a que Deus ele servia, nós também temos que dar essa prova a Deus, e já chegou, não é? E que possamos passar nesta prova. Aqui em Daniel, capítulo 11, verso do 3 ao 6, nos diz o seguinte. Daniel 1, do 3 ao 6, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens
em quem não houvesse defeito o lado norte, não tivesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendimentos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então aqui foi levado escravo a nação de Israel para a Babilônia. O rei Nabucodonosor manda Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dos filhos de Judá, né, da descendência real, e dos príncipes, à sua presença. Então, segundo Reis 14, 24, a gente vê lá, Deus falando com o rei Ezequias, né? Deixa eu ler lá. Segundo Reis, para a gente entender melhor. Segundo Reis 2, 14, 24, nos diz assim. O profeta diz assim, 24. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou, segundo Reis 14, 24, certo? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Será que eu peguei errado esse negócio? Também estes, eu acho que eu errei aqui. Então, eu peguei aqui a referência errada. Mas aqui em Reis está falando que Ezequias mostrou todo o seu palácio, todas as riquezas do reino para o enviado do rei da Babilônia, porque Ezequias esteve doente. E Ezequias mostrou todo o seu tesouro, tudo que tinha em Jerusalém, no reino de Judá. E Deus não se agradou daquilo. Então, em Isaías 39, do 1 ao 8, Deus manda Isaías até onde o rei avisar ele o seguinte. Então, Isaías 39, do 1 ao 8, diz assim: naquele tempo enviou Merodec Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles. A prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo quanto lhe achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram
a mim de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixei de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até teus filhos que procederem de ti, eles os tornarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois haverá paz e segurança em meus dias. Rei Ezequias. Então Deus, ele deu uma profecia para Ezequias que os filhos dele, os príncipes, a descendência dele seria levada escravo para a Babilônia, e todo o povo, porque ele mostrou tudo o que tinha em Israel para o inimigo, né, para os babilônicos. E também lá em Reis, também lá mostra o povo de Jerusalém sendo levado escravo para a Babilônia, o povo judeu, né, sendo levado escravo para a Babilônia, cumprindo-se assim esta profecia que Deus deu a Isaías para transferir para Ezequias. Entre estes jovens, quer dizer, Daniel e seus amigos estavam entre estes jovens, né? Daniel e Ananias e Misael e Azarias, eles eram da linhagem dos reis, eles eram príncipes. Então, entre estes jovens de linhagem real, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram jovens muito novos. Deus iria provar estes 4 jovens para que fossem aperfeiçoados, para serem usados como luz e testemunhas vivas naquele lugar de trevas e de muita idolatria e imoralidade sexual. Então agora chegou a hora de Deus cumprir a sua profecia que tinha dado a Ezequias, porque ele mostrou tudo que tinha em Judá, em Jerusalém, os seus palácios, todas as suas riquezas mostrou para o inimigo. E Deus disse: pois o inimigo vai levar tudo, e vai levar teus filhos, e vai levar tua descendência. E assim aconteceu, porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Então nós hoje também, como a igreja de Cristo, somos provados e aperfeiçoados para sermos luz e sal no meio de tantas trevas espirituais e humanas, né? Para sermos sal para temperar algumas carnes ou vidas que estão se estragando, né? Estão apodrecendo espiritualmente. Nós temos visto a humanidade, né, sendo toda corrompida. Então Daniel e seus amigos eram de linhagem real. Nós, a Igreja de Jesus, também somos da linhagem real do Pai Eterno. Pois como sua criação, que era a sua criação preferida, né, imagem e semelhança de
Deus, também eram filhos do Pai Eterno. Mas devido à desobediência do primeiro casal, né, dos nossos pais ao Pai Eterno, entregaram o governo do mundo a Satanás. Toda a humanidade se tornou escrava do diabo, assim como Deus disse para o rei Ezequias, né? Por ele ter mostrado todas as riquezas de Judá e da sua casa ao inimigo, também este mesmo inimigo, além de levar para a sua terra todas as suas riquezas, também levaria todos os judeus escravos, inclusive os seus príncipes, os seus filhos, né, a sua descendência. Então, Adão e Eva, quando pecaram, eles entregaram nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás, todas as suas riquezas, que foi o governo do mundo, e também todos os seus filhos, toda a sua descendência, assim como Ezequias fez, né? Então, Satanás tem tomado da humanidade tudo aquilo que Deus entregou como bens nas mãos do homem, mas Satanás tem levado de milhares, né? Tem levado milhares de pessoas, né, para a terra dele. Qual é a terra do diabo? Onde é que o diabo mora? Onde vai ser o lugar eterno do diabo? Então, vai ser o Lago de Fogo, né? Mas como o Lago de Fogo ainda não foi inaugurado, ele será inaugurado pela primeira e segunda besta, então essas pessoas estão indo para o inferno até o dia do juízo. Então, muitos seres humanos que se curvam a ele, Satanás, estão indo para o inferno. Agora veremos a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias em uma terra profana. Daniel e seus amigos da linhagem de reis, mas escravizados por Bucodonosor, né? Bucodonosor e na Babilônia. Representa a humanidade, que é da linhagem real, pois antes da fundação deste mundo de pecado, mundo de maldição, mundo governado pela serpente, os seus nomes já estavam inscritos no livro da vida do Cordeiro, mas que devido à desobediência do nosso pai terreno, Adão, né, seu pai humano e nossa mãe, a sua descendência, a descendência de Adão, né, a humanidade, essa desobediência dele ao Pai Eterno levou a humanidade, né, a este caos em que vivemos, né, essa escravidão em que estamos, escravidão carnal, né? E o espírito dessa humanidade, dos descendentes de Adão, morreram porque se afastaram de Deus. Então foi assim que os príncipes que são da linhagem do Pai Eterno se tornaram escravos de Satanás. Se tornaram escravos de Satanás, como os príncipes da linhagem real de Ezequiel, como os príncipes da linhagem real de Ezequiel. Assim também foram os príncipes, né? Foram os descendentes de Adão, que era filho do Altíssimo, né? Primeira criatura humana que Deus criou e era seu filho, e os filhos dele também eram da linhagem real de Deus, mas como Adão pecou e levou toda a sua descendência a se afastar de Deus, a escravidão do pecado, né? Então este povo, o povo de Judá, teria
que passar 70 anos escravos da Babilônia, para passar pela prova para que os verdadeiros judeus fossem aprovados e saíssem da Babilônia vitoriosos, reconhecendo apenas o Pai Eterno como seu Pai, sendo assim purificados das idolatrias, feitiçarias e incredulidades no Pai Eterno. Quer dizer, os judeus não criam mais no Pai Eterno, eles criam nos ídolos. Então, por isso foram levados escravos, eles deixaram de adorar o Pai Eterno para adorar os ídolos e passaram 70 anos escravos. E nós, nos nossos dias, temos 7 anos, os últimos 7 anos. Os judeus vão passar 7 anos também. A metade desses 7 anos eles vão sair do cativeiro, da escravidão espiritual, da escravidão da sua carne, para realmente adorar o verdadeiro Deus. Quer dizer, os judeus, antes de Jesus morrer, eles já estavam escravos. Eles já não adoravam, eles não adoraram, eles rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram a salvação. Mas nós, a Igreja de Cristo, devemos estar sempre adorando o nosso Deus. Hoje não está sendo diferente. Jesus, o nosso Salvador, está nos salvando de nós mesmos. A igreja, que já é para a igreja, não mais para os judeus. Jesus, na pessoa do seu Espírito, que está dentro do salvo, dentro da pessoa que já tem Jesus, que crê em Jesus, está lutando com a carne do salvo, que recebe do diabo a influência do diabo para que a carne, desobedeça ao Pai Eterno, para que desobedeça, a Deus, o nosso Senhor, desobedeça a palavra de Jesus. Então, o Espírito Santo dentro do salvo luta com a carne do salvo para ela não fazer a sua vontade, que é influenciada pelo diabo para pecar. Então, dentro de nós existe uma luta grande, dentro do salvo, dentro dos filhos de Deus, para não desobedecer a palavra. Então, Daniel 1:3 e 4 nos mostra que Satanás anda selecionando para usar no seu reino maligno quem se curvar a ele. Ele usará para atrair mais pessoas, os que não se sujeitarem a ele. A luta do diabo será para eliminar. Então, as pessoas que não se sujeitarem ao sistema da besta, seja bem-vinda, Maria das Dores. Aquele que não se sujeitar ao sistema da besta, então, o Satanás, ele vai lutar para destruir estas pessoas, para eliminar estas pessoas. Satanás não quer pessoas que não estejam se sujeitando a ele, se curvando ao sistema dele. Então, a maioria dos donos do mundo, as pessoas que governam este mundo, são pessoas satânicas, A maioria dos donos do mundo, que são instrumentos do diabo para atrair os judeus e todo mundo, Para ele, Satanás, são judeus. Então, a maioria dessas pessoas que governam este mundo, que são usados pelo diabo, eles são judeus, que já se entregaram ao diabo e por bens, poder, fama, estão atraindo muitos para a sua morada eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Então, essas pessoas enganam muitas pessoas com a mentira, Mas aqueles que não se curvarem ao sistema do maligno, ao seu reino e aos seus deuses, serão caçados e mortos. Então, Nabucodonosor, representando o próprio diabo, no seu reino, a Babilônia,
representando o mundo caído no pecado, na idolatria, anda à procura de jovens judeus e sem ser judeus, jovens cristãos, pessoas que queiram fazer a vontade dele, povo do Altíssimo Deus, que lhe sirva no seu palácio como escravo seu. Então Satanás ele anda procurando o povo de Deus para escravizar, para fazer o que ele quer. Então, no meio de muitos jovens judeus que foram selecionados para servirem ao rei Nabucodonosor em seu palácio, 4 amigos servos de Deus também são selecionados, primeiro por Deus, segundo por Nabucodonosor. Deus tinha um plano em colocar no palácio do rei Nabucodonosor aqueles 4 jovens, seus servos, mas primeiro eles teriam que passar pelas provas para permanecerem no palácio do rei Nabucodonosor e fossem usados por Deus ali para fazerem a diferença onde eles estavam. Então, eles foram colocados ali primeiro por Deus, depois por Nabucodonosor. E Deus iria provar esses jovens. Você também, como servo e filho de Deus, nós passamos por esta mesma provação neste mundo. Então Deus, o Deus vivo, né, está onde você está para fazer a diferença no lugar onde você está. Então Deus, ele já me salvou e salvou você que já tem Jesus. E nós fomos colocados, cada um em um lugar diferente. Para quê? Para fazermos a diferença neste lugar em que vivemos. Será que nós estamos sendo essa diferença? Será que nós estamos fazendo a diferença onde nós moramos? Onde nós trabalhamos? Onde nós estamos convivendo com as outras pessoas? Aqui Daniel 1,5 nos diz o seguinte. Daniel 1,5 diz assim: e o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então aqui diz que o próprio rei dá a ordem para as penais do tipo de alimento que todos os jovens deveriam comer. E entre estes jovens estava Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misaías e Azarias. Então o próprio rei mandou as penais, ordenou as penais dar o tipo de comida para todos aqueles jovens. Não existia só esses 4 jovens, existia muitos jovens. Mas Daniel e os seus amigos foram a diferença. E no versículo 7 nos diz assim: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Então, aqui no versículo 7, a gente vê a mudança do nome daqueles 4 jovens servos de Deus. Então, a Daniel, né, eles mudaram para Beltesazar. Ananias ele chamou de Sadraque, Misael chamou de Mesaque, Azarias chamou de Abednego. Por que fez essa mudança dos nomes? Porque as penais fez essa mudança? Porque ele queria que os judeus esquecessem da sua terra, esquecessem do seu Deus
esquecesse do seu verdadeiro Criador. E o nome deles, de Daniel e de seus amigos, lembravam o Deus de Israel. E a Babilônia, os babilônicos, o rei, o Aspenaz, não queria que os jovens lembrasse do seu Criador. Cada um dos nomes aqui tem a ver com o nome, com a obediência a Deus. Então, por isso foi mudado e foi dado nomes babilônicos para aqueles 4 jovens se esquecerem do seu povo, da sua terra. Aqui no Apocalipse 2:17, Jesus promete nos dar um novo nome, onde não teremos mais nenhum vínculo com este mundo de trevas de pecado. Então, assim como Daniel e seus amigos, receberam um novo nome na Babilônia para esquecerem Jerusalém, para esquecerem a sua nação, o seu povo, esquecerem o seu Deus, assim também Jesus, no Apocalipse 2:17, vai nos dar um novo nome. E nunca mais nós vamos lembrar desta terra velha de pecado, quando vivíamos na carne, nos nossos desejos carnais. Então, por quê? Porque ao vencedor vai receber este novo nome. Só os que vencerem as provas, só os que passarem nas provações, que vierem para nós, Então, Jesus promete nos dar um novo nome, onde não teremos mais nenhum vínculo com este mundo de trevas, de pecado. Foi isso que Aspenaz tentou fazer com aqueles 4 jovens. Ele mudou o nome de todos os jovens, inclusive de Daniel, de seus amigos, E foram-lhes dados nomes babilônicos. Só que Daniel e os seus amigos não mudaram a sua maneira de servir o seu Deus, embora tivessem nomes babilônicos. Aqui no versículo 8, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, presta atenção. Versículo 8, vem a primeira prova para aqueles jovens. E a prova seria comer, a comida da mesa do rei. Então, Aspenaz traz a comida para todos os jovens. A comida dos jovens era a mesma do rei. Era um banquete, era uma festa, Só que a comida do rei, antes de ir à mesa do rei, eram sacrificadas aos ídolos da Babilônia. Mas Deus proibia para os judeus comerem comidas sacrificadas a ídolos, a deuses, a demônios. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com aquela comida do rei, com aquelas iguarias, com aqueles alimentos deliciosos, com aquela festa, com aquelas coisas do mundo. Então Daniel, ele resolveu não querer aquela comida que iria levá-lo a desobedecer a Deus. Não só Daniel, mas também os seus amigos. Daniel faz um acordo com Aspenaz que podia custar a vida de Aspenaz, porque o rei deu a ordem. Se Aspenaz fosse contrário à ordem do rei, ele poderia ser morto imediatamente. Então, mas Deus, ele deu graça a Daniel e seus amigos e fez com que Aspenaz aceitasse, Então, Daniel e seus amigos resolveram, Eles dizem: eu não vou me contaminar com este
alimento que faz eu desobedecer o meu Deus. Então eu não vou comer esse alimento, eu vou permanecer firme na palavra do meu Deus. Então Daniel 1:12 ao 15 nos diz o seguinte, o que é que diz lá? 12 ao 15 diz assim: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos doem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu com isto, e os experimentou 10 dias. E, ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então, Daniel pediu a Aspenaz para fazer essa prova. E Aspenaz, com a permissão de Deus, deu esta autoridade, deu esta permissão para aqueles jovens, que eles comiam legumes e bebiam água no lugar do vinho, né, da bebida. E assim eles passaram os 10 dias, e Aspenaz, no versículo 16, quando viu aqueles jovens, tirou deles o alimento que o rei mandou dar, né, as iguarias do rei, a do palácio, aquelas comidas deliciosas, mas que era pecado eles comerem. Então Daniel e seus amigos começaram a receber somente legumes e águas durante 3 anos. Daniel estava na Babilônia, mas não queria que a Babilônia estivesse nele. Então, apesar de Daniel estar na Babilônia como escravo, mas Daniel não era escravo espiritual, somente o seu corpo, mas o seu espírito era livre para servir o seu Deus. Então a igreja está neste mundo de pecado, mas este mundo não deve estar na igreja. Então a igreja é como se fosse aqueles 4 jovens, estavam na Babilônia, mas eles eram livres espiritualmente. A igreja está neste mundo, mas a igreja é livre. Jesus mesmo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa carne ainda muitas vezes nos leva ao pecado, mas o nosso espírito, o Espírito de Deus, no nosso espírito, está lutando para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar dos nossos pecados, para nos levar a dizer não para a nossa carne. Então Daniel não quis fazer parte do banquete do rei, das festas do palácio, mas se afastar do seu Deus. Quer dizer, mas não se afastar do seu Deus, não se afastar do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, não desobedecer à lei do seu Deus. Daniel e seus amigos passaram neste teste, né? Daniel 1, do 18 ao 21, diz assim, Daniel 1, do 18 ao 21, e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou,
os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Sírio. Então, Deus deu a vitória aos seus servos porque eles se mantiveram fiéis. Então, todos aqueles que são fiéis ao seu Deus, eles passam em todas as provações que vêm para eles. Daniel passou nestas provações. Aqui em Daniel 3, do 8 ao 26, Sadraque, Mesaque e Abednego são provados mais uma vez, mas Jesus estava lá para os socorrerem, né? Então, o próprio Jesus estava com os três na fornalha. Então, aqui o rei Nabucodonosor fez uma estátua muito grande e mandou todos se curvarem àquela estátua, se curvarem a ele, Nabucodonosor, porque aquela estátua era do próprio rei. E ali representava o seu poder, representava o seu poder, o seu governo. Então, todos teriam que adorar aquela estátua. Quem não adorasse seria jogado naquela fornalha ardente. Então, aqui em Daniel 6, 10, deixa eu ler bem aqui alguns versos deste capítulo. Daniel 6, dos versículos 10, 16. Lê primeiro aqui o versículo 10. E eis que certa mão me tocou e fez 6, 10. Estou aqui no 10, 16. Capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqui os inimigos de Daniel prepararam uma cilada, né? Então eles procuraram algum defeito em Daniel, algum erro em Daniel, mas eles não encontraram. Então eles inventaram uma lei para que o rei assinasse e Daniel fosse pego e fosse preso e fosse jogado na cova dos leões e fosse devorado pelos leões. Então eles planejaram isso. Mas Daniel não deixou de adorar o seu Deus por causa daquilo. Então Daniel, ele não deixou, passou mais uma prova para Daniel. Então essa mesma prova que Daniel passou, que os 3 amigos de Daniel passaram ali na fornalha, né? Quando eles estavam na fornalha, o próprio Jesus estava lá com eles. Agora era a vez de Daniel mais uma vez passar pela prova. Ele, se não adorasse, não deixasse de adorar a Deus durante 30 dias, adorasse somente o rei, então ele seria jogado na cova dos leões. Mas Daniel não se importou com isso. Daniel não queria saber disso. Ele orava todo dia, 3 vezes ao dia. Ele abria a porta do seu quarto e orava. E aqueles homens ficaram olhando se Daniel ia fazer isso. E Daniel fez. Aqui no versículo 16 diz o seguinte: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então aqueles homens planejaram, executaram o que planejaram para destruir Daniel. Mas Daniel não se importou. Ele diz: eu não vou deixar de adorar meu Deus. Meus irmãos, está chegando a hora de nós provarmos isso a Deus também. Porque os inimigos, nossos inimigos, eles estão chegando
para nos levar à morte, para a prisão, para negarmos o nosso Deus, para adorarmos somente ao homem da iniquidade. Então aqui Daniel, foi isso que aconteceu com Daniel, e é o que está acontecendo com a igreja de Jesus em muitas nações, está chegando para nós. Mas Daniel não se curvou, preferiu ser comido pelos leões do que negar sua fé em Deus. Aqui nos versos do 20 ao 22 nos diz o seguinte: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Daniel era um servo fiel a Deus, os seus amigos servos fiéis a Deus. Ele servia no palácio, primeiro do rei Nabucodonosor. Daniel nunca desobedeceu ao Deus Todo-Poderoso e nem foi de encontro com as ordens do Nabucodonosor, se estas ordens não estivesse contrária à sua palavra. Aqui já era no reino do rei Sírio, mas Daniel não fez nada contra o rei. Armaram uma cilada para pegar Daniel, mas Daniel não negou Deus. Aqueles homens tinham certeza que Daniel não ia negar, que ia ser destruído, pois seria comido pelos leões. Mas Daniel se manteve fiel ao seu Deus, e Deus o honrou, e Deus o exaltou. Aqui nos versos 25 ao 28 nos diz assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então Daniel foi fiel, preferiu morrer do que negar o seu Deus. E aqueles homens que prepararam essas armadilhas para Daniel, eles foram mortos do mesmo jeito daqueles que jogaram Daniel, né? Daniel não, os amigos de Daniel na fornalha. Aqueles homens que jogaram Daniel na fornalha, todos foram destruídos. Então estes homens foram provados e aprovados por Deus. Então eles foram provados e aprovados. Quem? Daniel, Ananias, Misaías, Azarias. Os 4 foram provados e aprovados por Deus, né? Para estarem ali servindo a Deus naquele palácio e sendo a diferença e mostrando o Deus vivo, né? O que o Deus vivo faz, e ao mesmo tempo protegendo o povo dos judeus, né? O povo judeu. Então estes homens foram provados e aprovados por Deus e viveram o sobrenatural em suas vidas, né? Os 3 jovens tiveram o privilégio de, dentro da fornalha, sendo aquecida 7 vezes mais, estarem ali naquela fornalha com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Então, eles viveram o sobrenatural em suas vidas.
Tudo porque, mesmo seu corpo sendo escravo de Nabucodonosor, seus espíritos eram livres, pois pertenciam ao Pai Eterno, e eles estavam prontos para darem as suas próprias vidas, mas não desobedeceriam a palavra do Pai Eterno. Jesus diz em João 6, não estou lembrada se é o verso 63, mas Jesus diz que a carne para nada aproveita. Então a nossa carne, ela vai morrer e vai ser destruída se Jesus não voltar logo, né? Se a gente ainda estiver vivo, ela será transformada. Mas se a gente morrer, então ela será destruída. Ela é pó e volta ao pó. Então não adianta querer conservar esta carne e destruir o espírito. Agora a pergunta que eu faço para você, meu irmão: e você está obedecendo a palavra do Pai Eterno? Você está preparado para dar sua vida, se preciso for, pelo Pai Eterno? Então Daniel e seus amigos estavam preparados para darem as suas vidas por amor e obediência à palavra do Pai Eterno. E você está preparado? Ou será que qualquer coisa vai lhe tirar do caminho de Deus? Então pense bem como você está vivendo neste mundo, que é governado pelo Nabucodonosor, chamado Satanás. Em um mundo que se tornou uma Babilônia. Você se manterá firme na palavra do Rei Jesus, ou você estará se contaminando com as iguarias do rei Satanás? Ou você está adorando outros deuses, como os seus bens, seu trabalho, seu corpo, né? Tem gente que está cuidando muito do seu corpo nas academias, mas o seu espírito está sendo maltratado, está sendo destruído. O seu espírito não se alimenta bem, o seu espírito não recebe a água, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então preste atenção no que você está fazendo com a sua parte espiritual. Ou você está se curvando ao sistema do diabo, com medo de ser devorado pelos leões que rosnam ao seu redor. Então Daniel, ele preferiu ser comido pelos leões do que se curvar ao sistema do dragão e adorar o rei. Então muitos cristãos no primeiro século, né, depois que Jesus foi para o céu, a igreja foi perseguida, muitos cristãos foram devorados por leões nas arenas de Roma, né? Então cuidado, pois o verdadeiro Filho de Deus, ele está em qualquer parte deste reino, mas este reino não está nele. Então o reino do diabo, o reino do mundo, os filhos de Deus estão em qualquer parte desse reino, estão em qualquer parte deste mundo, mas os filhos de Deus não se curvam ao sistema da besta. Então que possamos prestar atenção como está a nossa vida diante de Deus. E você, meu amigo, que ouviu esta mensagem de salvação, se você entendeu e você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, o único que pode lhe livrar da fornalha ardente, da cova dos leões e de se alimentar das iguarias do rei, que é a adoração a Satanás. Se você quiser Jesus como seu único e suficiente Salvador, e no final de tudo que você vencer, você vai receber o seu novo nome, o nome que você vai fazer parte deste novo reino, o reino de Deus, o reino espiritual. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Pai eterno, eu entendi essa palavra e eu recebo Jesus como meu Salvador, aquele que o Senhor deu para a nossa salvação, o teu Filho amado que veio a este mundo como sacrifício
para a salvação da humanidade. E eu já entendi essa mensagem. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Senhor entre no meu coração e perdoe os meus pecados, me lave de toda a sujeira e de toda a imundície do pecado. E que o teu Espírito venha morar em mim e me ajude a me livrar, a me salvar, que o teu Espírito me salve de mim mesmo, dos meus maus pensamentos, do meu desejo carnal, do desejo de fazer as coisas deste mundo, do desejo de fazer a minha própria vontade. Eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Me ajude. E obrigado por tudo, Pai, que o Senhor fez na minha vida, dando o seu Filho e Ele dando a sua vida. Obrigado. Eu aceito esta salvação e eu quero este Salvador. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus e convide Ele para entrar na sua vida. Mande essa live para frente para outras pessoas, dê o seu bonzinho, dê faça o seu comentário, se inscreva no meu canal e vamos ajudar a evangelização. E até a próxima live, até sábado. Que o Senhor nos abençoe.